Mais uma questãozinha, como eu disse aqui, do volume 1, Química Geral, né? De atomística, que a gente está fazendo aqui para vocês, vestibulantes. Sempre vem essa questãozinha no vestibular. Rutherford, em seu clássico experimento, bombardeou uma delgada lâmina com partícula alfa. Nesse experimento, ele demonstrou que, aí vem, bem parecido com a outra questão, só para a gente fechar. Todos os átomos elementos possuem elétrons. O volume nuclear é muito menor que em relação ao volume do átomo. Aí vem letra C, letra D e letra E. Então, para cá. Nós acabamos de falar, o experimento de Rutherford provou o quê? Que o átomo é um grande vazio, porque todas as partículas alfa que você arremessava, o experimento de Rutherford, ele bombardeou o átomo com partículas alfa, e todas essas partículas alfa, a maioria passava direto pelo átomo, então significa que o átomo é um grande vazio. A esse vazio ele chamou de eletrosfera, e existia um núcleo central, né, que uma ou outra batia nele, dizendo que existia alguma coisa maciça, tá certo? E que era positiva, porque as partículas alfa que são positivas, quando passava perto desse núcleo, desviava. Então, para desviar é porque houve uma repulsão. Se a partícula alfa é positiva e ela sofreu repulsão, é porque o núcleo é positivo. Então, o que foi que esse experimento serviu para identificar? A letra B, que ele diz o seguinte, ó, olha aí na letra B, que o volume do núcleo é muito pequeno. Isso porque a maioria das partículas alfa passaram direto. Então significa que o núcleo era muito pequeno, que um ou outro era que batia em relação ao volume do átomo. Então, muito bem, ok? Então lembre-se disso. Ó, para cá. O experimento de Rutherford definiu isso, que o átomo, a matéria não era uniforme, ou seja, o átomo era formado por um grande vazio, que era a eletrosfera, e por uma parte diferente, pequena, que era o núcleo, tá? E que a eletrosfera era bem maior, o volume dela era responsável pelo átomo e é bem maior do que o volume do núcleo. E o que é que também definiu o Rutherford? Que no núcleo ele é positivo e o núcleo é uma esfera maciça e que no núcleo existe prótons, tá? Ele é carregado positivo porque as partículas alfa eram desviadas, ok? Vamos para a próxima questão. Agora, a próxima questão, nós estamos aí na evolução dos modelos atômicos, né? Então, ele diz o seguinte, algumas correções feitas por Bohr ao átomo de Rutherford refere-se a... Então, vestibulando, vem para cá. Muito bonito o que Rutherford descobriu. Através do experimento dele, que nós já explicamos, quem perdeu essa aula ela vai ser colocada aí no nosso blog, está aí o endereço, tá certo? E as aulas passadas também você pode acessar. E lembre-se que todas as noites, a partir das 20 horas, nós estamos aqui com você, vestibulando até dezembro, até o último dia do vestibular da UFRN. Mas Rutherford, ele disse o seguinte, que o núcleo, né, era responsável pelo volume do átomo, era enorme, tá? Desculpe, que a eletrosfera era responsável pelo volume do átomo, era enorme, e que o núcleo era um pedacinho lá maciço, uma pequena parte lá maciça dentro do átomo. E ele viu que o núcleo era positivo, porque ele bombardeou partículas alfa, e as partículas alfas que passavam próximo ao núcleo, elas sofriam a repulsão. Então, para sofrer repulsão, como o alfa é positiva, é porque positivo e positivo se repelem, então o núcleo era positivo. Agora, se o núcleo era positivo, como o átomo é neutro, a matéria é neutra, se o núcleo era positivo, a eletrosfera tinha que conter partículas o quê? Negativa, porque se o núcleo é positivo, para ficar neutro tinha que ter negativo, tá certo? Para neutralizar o positivo. Mas Rutherford ficou uma grande pergunta. Se existe a eletrosfera, como Rutherford descobriu, e o núcleo, como Rutherford descobriu no seu experimento, se o núcleo é positivo e os elétrons são negativos, a eletrosfera é negativa, nós sabemos que se o elétron está ali girando ao redor do núcleo, que é positivo, tá certo? Ele ia gastar energia, essa energia ele ia perdendo, porque nós sabemos que não existe, se ele está ali se movimentando, ele vai perdendo energia e ele ia ser atraído pelo núcleo. Então o experimento de Rutherford não explicava porque o elétron fica girando a vida toda lá ao redor do núcleo, certo? Sem perder energia, já que ele não tem pilha, não tem nada para fazer o elétron circular. E nós sabemos que
para o elétron ficar lá na eletrosfera, nesse movimento, porque se ele tivesse parado, ele era atraído pelo núcleo, que é positivo. Então, a única forma dele não ser atraído pelo núcleo, que é positivo, é ele estar girando. Mas Rutherford não explicou como era que os elétrons conseguiam ficar ali circulando, porque o que a gente entende é que esses elétrons, para estar circulando, ele tinha que ter pilha, porque uma hora a pilha ia acabar, ele ia parar e ia ser atraído pelo núcleo. Então, Rutherford não explicou isso. Isso é o que se chama o colapso do modelo de Rutherford, porque no entendimento, né, nós sabemos que toda elétron ali girando, toda carga em movimento, ela emite uma onda, tá? Ela emite uma onda que a gente chama aí uma onda eletromagnética, tá certo? Então, se ele emite uma onda eletromagnética, a onda transporta o quê? Energia. Então, se uma carga está girando e emite uma onda eletromagnética, toda carga em movimento emite uma onda. Então, se o elétron está lá em movimento, na eletrosfera, ele está emitindo uma onda. Se ele está emitindo uma onda, a onda transporta energia. Se a onda transporta energia, pelo princípio da conservação de energia, se essa onda está transportando energia, ela tirou energia do elétron. Se tirou energia do elétron, o elétron ia perder essa energia, ia parar, ia ser atraído pelo núcleo e ia ficar lá, porque mais ou menos se atrai, e ia ficar lá em cima do núcleo, formando um colapso. Então, Rutherford não sabia explicar isso e ficou essa explicação a ser dada pelo modelo de Rutherford, porque os elétrons não perdem essa energia, já que ele continua lá existindo, é porque ele não perde essa energia, o elétron está sempre lá girando. Se ele não perde essa energia, como é que se explica isso? Aí veio o Bohr e ele disse o seguinte, através de um postulado, ele disse que os elétrons não perdem essa energia porque eles estão numa região especial, numa região particular do universo, em que o elétron gira, manda essa onda, manda essa energia, porque toda onda leva energia, mas ele não perde porque ele está num caso particular, numa região particular, que Bohr chamou essa região particular de camadas, tá? Ou de nível de energia. Então, Bohr conseguiu salvar o modelo de Rutherford, porque pelo modelo de Rutherford, Rutherford disse que estava lá o núcleo, o elétron estava em movimento, tá certo? Mas Rutherford não sabia por que esse elétron ficava lá em movimento e não perdia energia. Aí Bohr veio e complementou, só falou sobre a eletrosfera. Bohr disse que o elétron não perde energia porque ele está numa zona especial que é chamado de zona de energia. Essa energia é quantizada, tá? Essa região só existe em determinadas camadas, não é à toa, é na camada K, ou na L, ou na M, tá? São nos níveis de energia. Então Bohr salvou o modelo de Rutherford, dizendo exatamente que a energia do átomo, né, ele está lá em camadas, na quantização de energia em camadas específicas, e os elétrons estando dentro dessas camadas, ele não se comporta como se eu pegasse um elétron e botasse aqui para se mover. Esse elétron ia se mover e ia parar, porque ele ia perder energia. Mas ele estando dentro da camada é uma região particular em que ele não perde energia. Então, qual seria a resposta? Olha aí na telinha. Algumas correções feitas por Bohr ao lado de Rutherford refere-se a, letra B, a quantização de energia, tá certo? Então lembre-se que Bohr trabalhou exatamente sobre níveis de energia, que existem energias quantizadas, que são as camadas, ok? Vestibular, para cá, comigo. Nós vamos agora fazer uma outra questão, bem parecida com a questão desse ano da segunda etapa do UFRN, que depois nós vamos resolver aqui. É uma questão um pouco mais simples, mas que quem entendeu essa questão faz tranquilamente a questão da UFRN que foi feita, que caiu nessa última prova do vestibular. Inclusive, no nosso aulão, na véspera, nós fizemos, por coincidência, uma questão semelhante àquela que veio na prova da segunda etapa.